Fala galerinha, beleza? Vamos aqui agora começar uma nova playlist. Isso mesmo, vamos falar sobre o calor. Calor. Nossa, eu sinto um calor quando eu estou ao seu lado. E a gente tá com a mesma camiseta de novo. De novo. Então, chama a vinheta aí, se você também sente esse calor. E você que está aí do outro lado da telinha se comunicando conosco, por favor, compartilhe o nosso link com a galera. Isso mesmo, nos ajude a crescer e poder manter esse canal para você, te dando conteúdo grátis para você conseguir tirar uma boa nota na sua provinha aí da faculdade, na provinha do ensino médio, né? E principalmente até no Enem, né? Vai que você cai no Enem. Né? Cai bastante. Então vamos para aula? Vamos para aula, então vamos galera. embora. Preste bastante atenção. Vai. Vamos começar aqui a falar sobre a termoquímica. E a palavra termo, ela te lembra energia térmica, ou também conhecido como calor, certo? A termoquímica é a parte que estuda o calor envolvido em reações químicas, em processos químicos e também em alguns processos físicos também. Bom, essa termoquímica, então, vai estudar o calor. Mas antes de começar tudo, você tem que saber o que é o calor, meu filho. O que é o calor? O calor é uma energia em trânsito. Ela sempre passa de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Mas qual que é a diferença entre o calor e a temperatura? Bom, vamos pensar um pouquinho, Temperatura, ela é a medida do grau de agitação das partículas. Quando você tem aqui um corpo, né, um objeto, esse objeto ele é formado por partículas. E essas partículas, elas estão em constante movimento. Elas só param de movimentar quando você chega numa temperatura chamada zero absoluto, que é o menos 273 graus Celsius. Qualquer temperatura acima dessa, as partículas elas estão o tempo todo em movimento. E a temperatura é exatamente uma medida da quantidade de movimento dessas partículas, ou seja, da energia cinética delas. Tá aqui, temperatura é a medida da energia cinética média das partículas, beleza? Então imagine o seguinte, você tem um corpo, um objetozinho aqui que está a 100 graus Celsius. As partículas deles são muito agitadas, movimentando para um lado e para o outro, e movimentando bem rapidamente. Enquanto você tem um outro corpo em contato, e esse outro corpo ele está a 20 graus Celsius. As partículas deles estão mais lentas, mais vagarosas, não tem tanta energia cinética assim. Bom, se existe alguma condução de energia entre os dois, e aí você vai estudar melhor isso sobre condução de calor, ou como uma energia na forma de calor se transmite, você vai estudar isso melhor lá na física. Mas aqui, digamos que os dois corpos estão em contato e existe uma condução de calor entre eles, e aquela partícula que está mais agitada, ela vai se colidir na partícula mais lenta. Na hora que a partícula mais agitada se colide na partícula mais lenta, ela transfere um pouco da sua energia térmica. Ela transfere parte da sua energia. Essa transferência de energia cinética entre partículas de diferentes temperaturas é o que a gente chama de calor. Então, o calor vai passando do corpo mais quente para o corpo mais frio, do corpo mais quente para o corpo mais frio, do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que chega um momento que os dois têm partículas com energias cinéticas iguais. E aí, o calor passa a não ser mais transferido entre os corpos. Aqui você tem um valor de temperatura, mas você não tem calor, porque não está havendo mais transferência ali de energia, já que os dois atingiram o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então tome cuidado para não confundir o termo temperatura com o termo calor. No nosso dia a dia a gente costuma falar assim, tá calor hoje, né? Esse termo é um pouco errado, na verdade está quente, está uma temperatura alta. É o termo mais correto que você deveria utilizar. Beleza, galera?
Agora, como é medida essa quantidade de calor? Como é medido o quanto de calor passou de um corpo para o outro? Essa quantidade de calor, ela é medida a partir da calorimetria, que é o estudo, é a metria, é a medida da quantidade de calor. Essa quantidade de calor normalmente vai ser medida por um calorímetro. Olha aqui, ó, eu desenhei um calorímetro mais ou menos aqui para você tentar entender. Esse calorímetro que eu desenhei aqui, ele tem paredes adiabáticas. Essas paredes adiabáticas, elas impedem que o calor saia de dentro do seu calorímetro. Então pensa o seguinte, ó, digamos que aqui dentro do calorímetro eu coloquei uma amostra de um carboidrato, tipo glicose, né? E aí, esse carboidrato, junto com o oxigênio aqui dentro, eu pego um faiscador e faço com que esse carboidrato sofra um processo de combustão, de queima. O calor que vai ser fornecido por essa queima do carboidrato, ele vai se propagar aqui dentro do recipiente, e como o recipiente ele tem paredes adiabáticas, ele permanece ali dentro. E aí, esse calor que está saindo da combustão, da queima do carboidrato, ele vai provocar uma alteração na temperatura da água. E aí, para a gente medir a quantidade de calor que foi liberado pela queima do carboidrato, basta eu medir a quantidade de calor que foi fornecida para essa água mudar uma certa quantidade de temperatura. Isso é medido através de uma formulazinha que a gente conhece muito bem lá da física, que é chamada de Q-macete. Ou seja, a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico sensível aqui, vezes a variação de temperatura, certo? Bom, então o calor fornecido pela queima do carboidrato, dependendo da massa de água, vai provocar uma variação de temperatura relacionada ao calor específico da água. Bom, se tiver alteração no estado físico, aí para a gente calcular a quantidade de calor, nós utilizamos uma outra formulazinha, que é o chamado Qmole ou Qmala, o macetezinho que nós utilizamos para essa fórmula. Aí aqui a gente tem a massa vezes o calor latente. O calor latente é a energia necessária para mudar 1 grama de substância de um estado físico para o outro. Enquanto que o calor específico aqui, ele é a quantidade de energia necessária para mudar em 1 grau Celsius 1 grama de uma certa substância. Então, nós conseguimos medir a quantidade de calor de uma reação, de um processo, a partir desse instrumento aí. Aí eu consigo medir quanto que um carboidrato me fornece de energia. Eu consigo medir quanto que um lipídio me fornece de energia. E também consigo medir quanto que uma proteína pode me fornecer de energia também. A partir daí que nós conseguimos calcular o valor energético de alimentos. Você pega um alimento lá, ele tem valor energético. Esse valor energético é calculado pela quantidade de carboidratos, proteínas e lipídios que tem no alimento. E a quantidade de energia que esses carboidratos, proteínas e lipídios te fornecem é medida a partir de um calorímetro. Deu para entender o que é calor e diferenciar com temperatura, galera? Se não deu, deixa aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Então, galerinha, agora o tio Soneca já falou para você a diferença de temperatura e calor. Agora você precisa entender como os processos termoquímicos funcionam. Você já escutou uma palavrinha chamada endotérmica e exotérmica? Ou então a gente só fala exotérmica? Provavelmente sim. Agora a gente vai ter que entender como isso está inteiramente ligado com esses processos. Perceba bem, o nome endotérmico significa que há uma absorção de calor. Essa palavrinha endo significa entrada térmica ali naquele sistema.
Esse sistema pode ser apenas um componente em passagem de estado físico ou podem ser uma reação que essa energia ativa um certo processo ou é liberada de um certo processo. Nesse caso aqui, só acontece a entrada. Perceba bem o seguinte, ó, um reagente A, ele recebe calor e ele se torna um produto B. Agora eu quero que você entenda o seguinte, produto e reagente, você tem que imaginar o seguinte, parte final e uma parte inicial. Os reagentes é aquilo que está acontecendo um processozinho para se tornar os produtos. Então o produto sempre vai ser a parte final e os reagentes sempre a parte inicial. Agora o que você tem que entender e perceber? O calorzinho, ele está aqui no começo, quer dizer que ele foi utilizado, ele foi absorvido por um certo reagente e se tornou um produto B. Isso então a gente fala que é um processo endotérmico. Vamos ver aqui, ó. A água estava no estado líquido e recebeu quantidade de calor aqui. Essa quantidade de calor a gente fala que é uma quantidade de energia e essa energia pode ser calculada ou medida em quilojoules, no caso joules ou calorias. Aqui no Brasil usa-se mais calorias, mas lá fora a medida no sistema universal seria joules, tá bom? Agora, essa água líquida aqui, ó, ela passou do estado líquido para o estado gasoso com um recebimento de energia. Então, para receber energia e para se tornar um produto, você precisa ficar ligado no processo chamado de endotérmico. Aqui nós colocamos aqui, ó, a obtenção do ferro metálico. O que é o ferro metálico? É o ferro sozinho no estado sólido. A gente fala que é o ferro metálico. Aqui ele está na forma oxidada, ele reagindo com o monóxido de carbono e aqui com uma energia. Essa energia, ela ativa esse processo e depois tem a obtenção aqui do ferro metálico. Mas, professor, para onde foi toda essa energia? Essa energia está toda armazenada aqui nos produtos. Então, houve uma absorção. Por quê? Porque isso aqui tudo se tornou isso. Isso aqui tudo se tornando isso, nós temos aqui um processo chamado de endotérmico. Agora, em contrapartida do endotérmico, nós temos o exotérmico. Se um recebe energia, o outro vai liberar energia. Essa palavrinha exo aqui vem de uma palavrinha mais antiga chamada êxodo, que é saída. Saída térmica de um sistema. Essa saída térmica de um sistema acontece a liberação de calor. Essa liberação de calor, ó, onde eu tenho um processo A, reagente A está aqui, vai liberar um produto B mais o seu calor. Esse produto B mais o seu calor, eu quero que você entenda o seguinte, que essa seta, ela funciona como se fosse uma igualdade, onde tudo que eu tenho antes da seta tem que ser igual ao que tem depois da seta. Então quer dizer que para formar A, eu precisaria desses dois componentes. A então é esse componente. O A se decompôs em B e também em calor. Agora, num processo onde a gente consegue ver de uma forma mais numerosa, com alguns exemplos, nós temos aqui o mesmo processo da água. A água aqui, ela está no estado gasoso e para ela voltar para o estado líquido, ela vai ter que liberar energia. Ou seja, aqui no estado gasoso, ela possui mais obtenção e retenção de energia do que no estado líquido. E esse estado líquido, juntamente, liberou a mesma quantidade de energia que, no caso aqui, a gente já tinha comparado antes. Ok? Agora, num processo aqui, nós temos o gás metano com o gás oxigênio. Está acontecendo a oxidação do gás metano. Essa oxidação, a gente chama de reação de combustão, que é um nome bem específico para ela, a liberação de CO2 e água. Todas as reações de combustão são do tipo exotérmicas e a liberação de calor. Agora, tudo isso aqui possuía CO2, H2O e essa energia aqui envolvida. Depois que essa energia é liberada, acontece um processo chamado exotérmico.
ok? Galera, para encerrar essa aula, vamos falar aqui sobre o que acontece com as vizinhanças durante os processos endo e exotérmicos, né? Se um processo ele é exotérmico, ele libera calor para o meio. Então, o que está ao redor dele vai sofrer um aquecimento, né? Pensa um pedaço de madeira pegando fogo. Não é um processo exotérmico? Sim. Chega perto do pedaço de madeira pegando fogo, o que você vai sentir? Calor. Calor, você vai sentir quente, né? Porque quando você chega perto, o calor que está saindo da reação ali, que é exotérmica, ele está vindo na sua direção e você está sentindo o aquecimento do ar que está ali ao redor, né? E nos processos endotérmicos? Nos processos endotérmicos, quando a vizinhança ela fornece o calor para o sistema, ou seja, é um processo endotérmico para o sistema, essa vizinhança ela está cedendo calor, então ela tende a ficar mais refrigerada. Então essa vizinhança ficando mais refrigerada, a gente fala frio ou ausência de calor? Ausência de calor, né? Perdeu o calor para o sistema. Então esse sistema ele absorveu o calor do meio, fazendo com que o meio que estava ali ficasse mais frio. Você já foi num clube e já entrou na piscina, tibum, né? Lá tá na piscina. Quando você saiu da piscina, você tava com o corpo todo molhadinho, né? Aí bate aquele vento frio, aí você faz assim, você sente um frio, não é? Por que isso acontece? Por que você sentiu aquele calafrio, aquele frio mais intenso quando bate um vento? Se o seu corpo está molhado, o que vai acontecer? A água vai evaporar. Isso! E na hora que a água evapora, a gente já viu que a evaporação da água é um processo endotérmico. Tá bem aqui, ó. Ela absorve calor para acontecer. E essa água evaporando, ela vai absorver calor da sua pele, fazendo com que sua pele se resfrie. E aí você sente aquele frio intenso naquele momento. Deu para entender? Então o processo endotérmico ele absorve calor do meio e faz com que o meio se resfrie. E o processo exotérmico ele libera calor para o meio e faz com que o meio se esquente. Beleza, galera? Deu para entender tudo aí? Deu para entender tudo. Nos Enem já foram cobradas essas coisas, principalmente Bastante. uma questão do barro, que tinha que passar, saber por que a água se mantinha a temperatura num filtro de barro, né? Sim, Que também já. acontece o mesmo processo. Então, gente, fica ligado na nossa aula, se inscreva no canal. E também se compartilhe com seus coleguinhas. Vamos para a próxima aula. Até lá.